Amém, meus irmãos, louvado seja Deus. Abramos a palavra de Deus agora, no Evangelho de 2 Samuel. Meus irmãos, o versículo-chave de hoje à noite eu quero começar uma série nova de pregações, onde eu vou estar compartilhando com todos os obreiros. Eu vou só começar hoje à noite e aos pouquinhos, a cada domingo a gente vai ouvindo outros pregadores também, mas eu quero falar durante alguns domingos sobre a graça que transforma, a história da conversão na Bíblia, amém? E isso é importante. Eu quero seguir aquilo que Deus falou comigo, meus irmãos. Se tiver outra igreja, que outro pregador, outro pastor esteja falando de outras coisas mais profundas, de coisas mais, poderosas e mais ricas, tá bom, você tem liberdade de ir, tá certo? Mas aqui não, meus irmãos. Aqui no Industrial, eu louvo a Deus para que Deus me mantenha com um espírito pobre diante dele. Eu quero viver aquilo que Jesus falou: bem-aventurados os pobres em espírito. Então, eu sinto que pós-pandemia, nós temos uma oportunidade muito grande de vivermos uma espiritualidade que nós nunca vivemos. Não a espiritualidade do manto, do fogo, a espiritualidade real, a verdadeira, aquela que não depende do lugar, aquela que Jesus Cristo disse para aquela mulher samaritana: vocês adoram, os judeus adoram em Jerusalém, os samaritanos lá no monte Gerizim. Aí Jesus disse: chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E essa adoração, meus irmãos, foi a que faltou durante esse movimento, este momento de pandemia e decreto. Então, só quem pode transformar as nossas vidas é a graça, é o Evangelho. Graça e Evangelho são sinônimos da mesma ação de Deus salvadora para as nossas vidas. E eu gostaria então que nós orássemos. Eu queria que você fosse muito honesto comigo, porque eu sou muito com você. Eu não vou deixar de lhe falar a verdade, porque é você não, é para você que eu vou falar a verdade. Não pense em ninguém agora. Não diga: oh, que palavra que dá certo para o outro irmão. Ah, se ele tivesse vindo. Não, pense em você. Amém? Esquecemos agora o outro e lembremos que Deus está diante de nós e que agora é a hora dele falar conosco. Amém? Nós já cantamos, nós agora adoraremos a Deus pelo ouvir da sua palavra, e ouvir com entendimento. Amém? Saber o que é que Deus quer falar conosco. Então ore dizendo: Senhor, que a tua graça não me deixe de transformar a minha vida. Amém? Eu não quero ser o mesmo, eu quero ser sempre, a cada dia, transformado por ti. Oremos ao Senhor. Pai, não tem ninguém que precise mais de ti do que eu, Senhor. Não tem ninguém que esteja mais necessitado e carente do que a mim. Transforma-me, Deus. Eu não quero continuar sendo o mesmo, eu quero prosseguir nessa caminhada, eu quero parecer contigo. Eu não quero ser conhecido como o pastor Onésimo, ou como alguém grande. Eu quero ser conhecido porque eu sou teu servo, Pai. O meu prazer é te servir. Esta noite, ó Deus, trabalha em nós, não nos deixa viver uma vida engrandecida. Não queremos, ó Deus, as glórias do mundo, não queremos, ó Deus, o palácio, queremos estar contigo lá na manjedoura, Senhor, aonde ninguém te via, mas aonde, ó Deus, tu foi adorado, Senhor, por aqueles homens. Queremos te seguir aonde tu fores, Pai, e para isso, transforma-nos, preparas o nosso coração para te ouvir esta noite. Durante toda essa série, usa cada pregador, Senhor, não somente a mim, eu preciso mais do que eles, mas usa-os, falando-nos conforme a tua verdade, no nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, o Brasil inteiro
está chocado com o que tem acontecido nos últimos dias. Nós saímos de uma pandemia que foi usada pelos políticos com corrupção, é fato. Eu não acredito que houve tanta morte como se diz, e digo isso, eu estou dizendo isso. Você não é obrigado a acreditar em mim. Eu acredito nisso. Cada morte, cada doença, os municípios ganhavam dinheiro e os políticos não mudaram. Eu só acredito que as mortes são reais se os políticos mudaram e todo mundo for honesto agora. E todo mundo for solidário. Mas como os políticos não mudaram e continuam as mesmas raposas, os mesmos corruptos, eles usaram a pandemia para ganhar dinheiro e se safar. Por isso essa minha provocação. Ao longo disso, meus irmãos, as pessoas criticam uns aos outros, e nós acabamos de cantar que tu és o oleiro e eu sou o vaso, né? Ou o contrário, né? Na música era o contrário. E Deus usou tudo isso. Deus foi quebrando as coisas que nós amávamos, para que restasse somente nós e Deus. Como era que nós íamos nos comportar diante do fato de saber que agora só é eu e Deus? Não há mais dinheiro, não há mais a empresa, não há mais isso. A esperança, meus irmãos, entenda. Eu não recebi R$1 do governo ainda. E nem me preocupei. Disse isso para uma pessoa, a pessoa quase me bate. Não, mas tem que pegar o dinheiro do governo, porque é nosso direito. Eu disse, não, mas eu posso renunciar ao meu direito. Eu não quero ser uma pessoa que o caráter dela é ganhar em cima dos outros. É viver uma vida como se tudo dependesse de eu me safar. Eu continuo, meus irmãos, sem usar máscara e outras coisas, porque eu confio que o reino que me ganhou, o Cristo que me salvou, eu creio que aquilo que Paulo disse, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou eu vou negar isso agora, não entendei, sou eu. Isso é o pastor Onésimo, o pobre do coitado. Então é isso que eu quero viver assim. Eu escolhi viver assim. Foi isso que me constrangeu. Foi o amor deste Deus se dando por mim naquela cruz. Então quando eu olho essa situação, eu enxergo com outras lentes. Talvez você não creia em mim, e problema seu. Mas a verdade é que existe no mundo hoje uma falsa imagem da realidade. Passou-se agora a pandemia, houve o caso daquela criança que foi abortar uma criança, né? Fizeram um aborto. Aí, meus irmãos, o coração dos homens se levanta. Pessoas foram na porta lá do padre, foi? Do hospital, né, Maria? Muito obrigado. Maria trabalha para a Folha de São Paulo. Estou brincando. Foram lá no hospital. Por favor, me dê só uma ajudinha, tá bem? Eu pensava que era o sócio, tá bem? Perdão. Então, foram lá no hospital. Foram falar, irmãos, estourar, colocar para fora o que estava em seu coração. Quando alguém vai humilhar o outro, porque o outro cometeu um aborto, não é contra o aborto que ele está fazendo, não é a favor do aborto, é contra a própria vida daquele que está lá. E aí, meus irmãos, agora o Brasil está escandalizado. Muitos da ala católica e conservadora escolheram agora o caso da Flor de Lis para poder então desmoralizar o evangélico. E desmoralizou. Está aqui um negócio que é verdade. Estamos sem moral, mas glória a Deus. Por quê? Porque, irmãos, até entre nós teve gente que julgou e massacrou a Flor de Lis. Por quê? Porque existe um moralismo nos nossos corações. Porque é capaz, meus irmãos, e aqui é o ponto, de nós sermos 20 anos evangélicos e nós criarmos uma crosta em cima da nossa fé, que não é o evangelho. Se aquela mulher fosse levada diante de Jesus, como nós, os fariseus imodernos, fizemos, ele ia fazer o quê? Ele ia espancar a Flor de Lis? Ele ia dizer, mate a mulher? Ou ele faria o quê? Mas nós temos um coração tão corrompido tal quanto os outros. Nós não podemos permitir, meus irmãos, a nossa luta não é contra as pessoas, é pelo nosso coração, é pela realidade da graça aqui dentro. E é isso que nós precisamos entender.
Pouco me importa a imagem dos evangélicos, o que me importa é a imagem do Cristo, a verdade de quem Ele é. Que Ele é Salvador, que Ele é Rei, oh glória, que eu sou pecador, que eu sou barro, que eu não presto, isso é verdade. Mas quanto mais eu me diminuo, a frase do João Batista bate na porta e pede para abrir, importa que Ele cresça e eu diminua. O que está em jogo não é a nossa glória, a glória da Assembleia de Deus, a glória do pregador fulano de tal. Esta glória é como a flor que nasce, murcha e seca. A glória do nosso Cristo não. Então é capaz, meus irmãos, desses bancos aqui, a começar pelos obreiros, ter pouca salvação. Porque quando nós olhamos para a vida querendo esse senso de justiça, nós estamos clamando a justiça de Deus contra nós mesmos. E meus irmãos, e se Deus parasse para julgar os nossos pecados, da pornografia, da mentira, da falta de amor que nós temos, os nossos pecados ocultos, meus irmãos, quem é que sobra nessa igreja, a começar por mim? E eu não queria nem pregar desse jeito hoje não, porque tem visitante aqui, mas eu não posso deixar de falar a verdade, do que está escrito nessa palavra. Que tipo de crente nós estamos nos tornando, amados? Que tipo de igreja? Que tipo de evangelho tem sido pregado, que nós estamos nos tornando fariseus, moralistas, que não conseguem mais ver a realidade com a graça, meus irmãos, com a graça de Deus. Que Deus te livre, que Deus me livre, claro, mas poderia ser nós, o nosso filho, a nossa filha, o nosso esposo. Esqueçamos, meus irmãos, esta mentira que o povo conta e olhemos para a realidade. É a vida que é assim, amaldiçoada pelo pecado, porque foi Deus quem disse: maldita é a terra por tua causa. A nossa salvação, a nossa esperança está em sair debaixo dessa maldição, correndo aos braços daquele que é o amém de Deus, o nosso Cristo. E isso é importante, porque, meus irmãos, enquanto as pessoas celebram outra coisa, acompanhe comigo, por favor, a nossa história de conversão, a partir da história do grande rei Davi. O versículo 1, meus irmãos, diz: o rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. O grande rei Davi, ele foi colocado por Deus, meus irmãos, ele foi ungido rei. Antes de ser rei, Samuel foi à casa de Jessé, então esperou o momento, e o Senhor falou: é este, e ele foi e ungiu. Aquele menino, meus irmãos, saiu desbravando a vida pela unção de Deus. Ele então encontra com aquele grande gigante, o gigante Golias. Ele enfrenta o gigante numa autoridade, num conhecimento tão profundo de Deus, que Golias passava o dia blasfemando do rei de Israel e desafiava os homens. Ele é quem tira a chacota de Golias. Ele disse: quem é esse incircunciso? Em outras palavras, quem é esse que nem aliança com Deus tem? Ele diz: Golias, tu vem a mim com lança, espada, escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Davi experimenta uma vitória tremenda. Ele mata o Golias, ele arranca a cabeça do gigante, ele sai vitorioso. Que pós a vitória, a boca das mulheres de Israel era: Saul matou milhares, porém Davi, dezenas de milhares. Aquela vitória, meus irmãos, não é suficiente, Advanilson, entenda, por favor. Eu sei que o Jazi contou aqui uma vitória financeira, perfeito? Amém? São bênçãos de Deus, são? Mas essas vitórias financeiras, elas não têm o poder de mudar o nosso caráter. Por quê? Porque é capaz de você amar as suas posses, amar as suas bênçãos. Quantos pastores não enriqueceram ilicitamente e as bênçãos mudou? Não, pioraram. Davi teve uma grande vitória e ele não foi transformado por esta vitória.
Davi precisava vivenciar ainda pontualmente, meus irmãos, aquela experiência com Deus que muda o nosso caráter. Logo após as mulheres cantarem, ele matou dezenas de milhares, o que é que Deus faz? Deus permite então que Saul diga: olha aí, elas estão colocando dezenas de milhares para ele, e para mim só milhares. Saul ficou com inveja de Davi. De ungido na casa de Jessé, Davi passa a ser fugitivo da Polícia Federal do rei Saul. Ele não pode nem cantar a vitória. Passa-se o tempo, meus irmãos, Davi assume o trono, Davi começa a pelejar, meus irmãos, ele vai em cada local, ele mata os filisteus, e agora no capítulo 7, ele chega no ponto da história, meus irmãos, onde ele está no seu palácio, ele está na sacada do seu prédio, e ele olha, meus irmãos, e diz: meu Deus, a arca da aliança de Deus, ela nunca teve morada, e eu aqui morando nesse palácio. Olha o que o texto diz então, que Natã, o profeta, diante do rei diz: vai, faz tudo o que está em teu coração. Deus então de noite aparece para Natã, o profeta, e diz: vá até o rei Davi, meus irmãos. E amados, olha o que é que Deus fala para ele, versículo 8, que é o ponto chave de tudo. Assim diz o Senhor: eu te tirei do campo onde cultivava as ovelhas. Irmãos, por que Deus tem que começar desse jeito a falar com Davi? Porque é natural que nós nos esqueçamos quem nós somos e o que nós éramos sem Deus. Davi, ele poderia terminar os seus dias dizendo: eu fui o rei que fez a casa de Deus, Deus só está morando nesta casa porque eu fiz. E aqui, meus irmãos, Deus precisa relembrar ao ego, ao orgulho de Davi, quem ele era. Deus então diz: eu te tirei lá da onde tu pastoreava as ovelhas. Pastorear ovelhas em Israel era uma profissão indesejada. Os pastores eram conhecidos como ladrões, que pegavam as ovelhas uns dos outros. O pastor não era alguém, meus irmãos, que você queria para uma profissão para o seu filho. Deus está dizendo, em outras palavras: eu te tirei lá das ovelhas. Você não era nada, você era indesejado, você era o desprezado, você não era ninguém, você não tinha nome. Mas eu te tirei de lá para que tu fosse príncipe sobre o meu povo. Irmãos, olha a mudança radical. E aí nós precisamos entender então quem nós éramos. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, meus irmãos. Um texto extraordinário da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Paulo então diz: irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo os critérios humanos, nem muitos poderosos e nem muitos nobres. Onde estão os políticos desta terra aqui nesta igreja? Onde estão os governantes desta terra? Onde estão os magistrados? Onde estão os poderosos? Paulo está dizendo para essa igreja, orgulhosa dos dons espirituais, orgulhosa da vida que eles tinham no Espírito: ei, vocês têm que entender, Deus não chamou poderosos, Deus não chamou sábios, Deus não chamou os nobres. O evangelho não é para o rico, que confia na sua riqueza. O evangelho não é para aquele homem que vive a sua vida no pecado, com a sua riqueza, mas agora quer congregar na DBV.
E ele vem para mim com aquela conversa velha mole: quanto é meu dízimo, pastor? Eu tiro do bruto ou do líquido? Eu quero congregar com o Senhor. Ele nunca vai me comprar com R$1. O dinheiro dele é amaldiçoado. Isso não presta, porque o que está em jogo não é dinheiro, é a vida deste homem. Este homem pode ir para o inferno se eu brincar com a alma dele, e eu pagarei pelo sangue dele. Esta é a verdade. Jesus então diz para nós, pelo contrário, verso 27, Deus escolheu, olha quem é você e quem sou eu. Não sou eu que estou mentindo não, é a verdade da palavra. Que olha quem é você, este é o espelho que me reflete. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Quem era você e eu? Coisas loucas. Coisas loucas para o mundo, para envergonhar as sábias. Tem coisa mais poderosa do que um governante, um poderoso desta era, um dia entrar aqui nesta igreja e o irmão Serginho, que é um porteiro, um servente, o que for, ele pega este microfone e proclama o evangelho como embaixador do reino de Cristo. O poderoso vai olhar e vai dizer: mas que coisa louca é essa? Eles estão falando em línguas, aquele pobre coitado não sabe nem o português, mas ele é embaixador do reino de Cristo Jesus. O evangelho diz isso. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar a sua. Olha quem sou eu, meus irmãos. A fraqueza da minha própria vida. Por isso, meus irmãos, eu não gosto quando alguém diz assim: hoje à noite vai ter milagre, hoje vai ter poder. Eu não consigo. Eu não posso prometer o que Deus não quer fazer. Eu só posso pregar e deixar que o Espírito já está sarando. Ele pode estar curando. O que eu não posso fazer, é Ele quem faz. E Paulo então diz: Ele escolheu as coisas loucas, insignificantes do mundo, as desprezadas. Irmãos, você quer um poder da graça maior do que você encontrar, meus irmãos, uma mulher que já vendeu o seu corpo para vários homens, mas agora ela é uma serva de Deus, ama um só homem, e o grande Deus agora que ela serve, isto é a graça. O homem, meus irmãos, que vivia do tráfico da droga, amarrado à maldição do crack, mas agora ele se libertou, ele agora vive para aquele que é o grande Deus da sua vida. É isso que o evangelho faz. Ele escolheu aquilo que nada, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. E Ele fará isso aqui. Ele fará. Ele fará tudo isso. E Ele vai dizer o seguinte na nossa nova identidade, verso 30, mas vós sois dele. Ele é o nosso dono, meu irmão. Ele é o nosso dono. A pessoa do mundo, meus irmãos, a pessoa que não tem Cristo, ela pode até dizer com a falsidade que ela conhece, que ela sabe, mas só eu e você podemos dizer o Salmo 23 com a propriedade do que ele tem. O Senhor é o meu pastor, é Ele quem me pastoreia, é Ele quem governa a minha vida. Eu não sou mais desgarrado, eu não como mais papelão e isopor nas calçadas, eu estou no pasto que Cristo me dá, eu como a palavra de Deus. Enquanto o mundo sobrevive das coisas amaldiçoadas desta terra, eu vivo da palavra que procede da boca do nosso Deus. Mas vós sois dele em Cristo, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria. Irmãos, tem coisa mais linda de que uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, falar, discorrer na boca, meus irmãos, abrindo a boca e falando da verdade de Deus, coisa que o homem não consegue. O cientista fica lutando, porque antes do mundo existir, tinha um negócio que se formou e que explodiu, e a mulher, ou o homem cheio do poder de Deus, ela vai dizer o seguinte: na Bíblia está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova daquilo que eu não vejo. Eu sei como o mundo foi feito, o grande Deus falou, e assim aconteceu. Esta é a palavra do Senhor: justiça, santificação e redenção.
Para que tudo isso? A fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se em quem? Qual é a nossa glória? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E por que é importante nós entendermos isso? Porque logo após Davi dizer o seguinte: eu vou fazer a casa para Deus, e Deus dizer: Davi, eu te tirei, foi dali. Davi precisava entender a graça. Davi ainda não entendeu, meus irmãos. O homem segundo o coração de Deus precisava entender a graça. Porque a graça não é essa historinha que conta para você não, para boi dormir, como se você fosse um coitadinho, e aí que Deus chega lá, está aqui um coitadinho, me perdoe, eu sei que você não é, não, que é isso, meu mestre, você é um príncipe do Senhor. Imaginemos que ele fosse um coitadinho, que eu olho: oh meu Deus, você está precisando de ajuda, o papai vai lhe ajudar, tá bom, vamos. Irmãos, isto não é a graça. A graça bíblica é esta que você vai ver agora. O grande rei Davi que disse: eu vou fazer um palácio. Deus disse: lembra de onde foi que eu te tirei, eu destruí teus inimigos, eu te dei isso aqui, eu vou estabelecer teu trono. Era para Davi se humilhar e dizer: Senhor, reina no meu lugar, está aqui o cetro. Davi, meus irmãos, ele vivenciou, entenda, a experiência de vitória é boa, é maravilhosa, você tem que glorificar, mas ela não tem esse poder de marcar. Do mesmo palácio que ele disse: vou construir uma casa para Deus, ele do alto da sacada do seu prédio, ele vê uma mulher tomando banho, ele se apaixona, ele inflama-se em desejo, ele diz: eu quero aquela mulher. Ele manda o seu soldado buscá-la, Davi se deita com ela. Irmãos, imagine a cena, se você é capaz, que eu acredito que aquela mulher não queria, mas ele como rei, ele usou o poder imperial para dizer: eu posso, se deite comigo e pronto. Ele se deitou com aquela mulher, ele violou a lei do grande Deus, ele adultera com ela, ele fica sabendo que a mulher está grávida, ele manda chamar agora o marido dela, e diz: embriaga o homem mesmo, vá para casa, fica com a sua mulher. Ele queria encobrir o próprio pecado, às custas da inocência daquele homem. E meus irmãos, a ironia no texto é profunda, porque o Urias é tão honrado, que ele dorme na rua, porque ele honra, ele diz: os soldados de Joabe, do meu rei, estão acampados, e eu vou dormir em casa. Era a honra que Davi deveria ter tido, porque ele ouviu Deus dizer: eu te tirei, foi das malhadas, macho. Era para Davi ter dito isso. Quem sou eu diante disso? Eu sou ninguém. Mas por um momento Davi esquece quem ele é, o pastorzinho que foi tirado das ovelhas. Ele se engrandeceu porque era rei. Ele esqueceu o fundamento da graça, e quem esquece o fundamento da graça, ele começa a agir pensando que ele merece as coisas, que ele pode porque ele merece. Pastor, eu tenho que pregar porque eu mereço, eu sou obreiro. Ou então, pastor, eu tenho que fazer isso porque, irmãos, você não tem nada, eu não tenho nada. E isto aqui é Deus fazendo em nós. É Deus fazendo em nós. É Deus escolhendo as nossas vidas, podando os galhos que não prestam, limpando o instrumento enferrujado, para que Ele possa usar. Isto é muito real. E Davi esqueceu-se disso. E ele então trama a morte, meus irmãos, do homem. Ele escreve a carta, dá na mão do homem que vai morrer. Irmãos, a sentença de morte. O homem entrega a carta a Joabe, coloca ele no lugar onde ele vai morrer, ele morre. Davi então manda chamar a mulher e se deita com ela novamente. Aquele homem está cego pela grandeza do rei que ele é, a grandeza de um reino que é reduzido a pó, a nada. O ser humano, meus irmãos, é complicado demais quando ele está convicto do seu pecado, vivendo na convicção do seu pecado. Ele vai se justificar, e diz o texto sagrado, que Natan chega para conversar com Davi, e diz: meu rei, coisa séria aconteceu em Israel. Ele: me conte. Olha, o rei, entenda,
o rei. E Natan diz: havia um homem que cuidava de uma ovelhinha, cuidava como se fosse sua filha, era de casa. E havia outro grande rei que tinha várias ovelhas. Chegou um amigo na casa deste que tinha várias ovelhas, e ele, em vez de matar do seu rebanho, ele foi lá, pegou a ovelhinha do outro que ele cuidava como se fosse sua filha e matou. O grande rei de Israel, o justo, diz o quê? Quem fez isso merece morrer. A graça começou a se manifestar. Ele, com a própria boca dele, se condena. Quem fez isso merece morrer. Escute. Muita gente vai dizer assim: a flor de lis merece ser presa, merece pagar, merece isso, merece aquilo. Vão dizer o seguinte: nunca foi crente. E eu não estou defendendo ela, eu estou defendendo a verdade do Evangelho. Mas quando você diz ela merece, você está dizendo também é o que eu mereço. Quem aqui nunca se irou contra o irmão? Quem nunca cobiçou as coisas dos outros? Quem nunca falou mal um do outro? Quem nunca chamou o outro de louco, de abestado? Todos nós somos assim, meus irmãos. E eu só estou pregando porque eu tenho que pregar, que eu deveria estar de cabeça baixa ouvindo essa palavra. Mas nós temos um moralismo dentro de nós. Nós matamos a pessoa, adulteramos como Davi e estamos dizendo: merece morrer este homem, merece. Quantas pessoas olham para aquele padre que fez o aborto e diz merece a morte, e quantas pessoas da igreja dizem: não fala mais com fulano de tal, mata a pessoa aqui dentro. Qual é a diferença de matar uma criança e uma outra pessoa, se todos são a imagem de Deus? Quantos não se suportam, meus irmãos, não conseguem se tratar com companheirismo, com amor, com cordialidade. A presença do outro me incomoda. Coisa mais ruim do mundo é quando você tem ódio de mim, porque a minha alegria te mata, que eu não vou ficar com raiva por causa disso aí. Mas não é isso. Quando a pessoa que você não gosta é feliz, é que você morre. É o que nós somos. É o que brota do nosso coração. E não diga que é o meu, não. Diga que é o nosso. O meu eu sei muito bem, tem tudo isso aí mesmo. Luto, meus irmãos. Quantos aqui já entraram naquele banheiro que você está viajando de ônibus, aí você parou na estrada, aí você vai naquele banheiro dos homens. Os homens né? É bonito aquele banheiro? É não. Se Deus abrisse a tampa do nosso coração para deixar sair a natureza pecaminosa, era o mesmo fedor do banheiro daquele. Esta cara de nojo é que você tem que entender. É o que Deus faz quando Ele vê os nossos pecados. E você sabe, meus irmãos, falando com muito amor aqui para vocês, é esta compreensão que nós temos que entender. Quando eu sei que eu não sou melhor do que você, só porque eu sou pastor, eu te trato melhor do que você merece. Eu sou um suporte para a sua vida. Quando os irmãos começam a olhar para o outro, irmãos, eu não sou melhor do que o Serginho, ele é a imagem de Deus. Eu começo a tratá-lo, meus irmãos, segundo a graça. Irmãos, aqui o diabo bate em recuada. Aquilo que o diabo mais teme é uma igreja que entende a graça. Davi precisava entender, e só agora Davi vai ser transformado. Abramos a palavra de Deus, Salmo 51, meus irmãos. Aliás, né, vamos começar pela ordem certa, né, Salmo 32, vamos ver o processo de Davi. O processo de Davi. Quando Natan conversa com Davi, Natan então fala aquilo, Davi então diz: este homem merece morrer. Irmãos, Natan solta-lhe a baladeira no vidro, espedaçou que não tem mais quem ajunte. Natan então diz: este homem é você, meu rei. E ele sai, ele entrega o recado. Davi
se quebra. Psicologicamente, olha o que aconteceu com Davi, Salmo 32, a partir do versículo 3: enquanto eu me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Você precisa assistir um filme chamado Crime e Castigo, baseado no livro do Dostoiévski, Crime e Castigo. É o sofrimento de um homem que está sendo atormentado pela culpa. Assista esse filme, entenda ele. Verso 4: porque tua mão pesava sobre mim, dia e noite, meu vigor se esgotou como o calor na seca. Irmãos, quem está debaixo deste peso não tem sossego, amado. O homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que nasceu de novo, quando ela peca, não há nada pior do que o tormento de saber que ela falhou com o grande Deus, que ela caiu em pecado e que a sua consciência o machuca. Eu havia cometido um pecado na minha adolescência, e tinha oração do meio-dia, e eu sabia, meus irmãos, que tinha umas irmãs lá, irmãos, que revela até o tutano. Aí a mocidade vem passando e vamos nessa para oração. Eu disse: vou nada, meu irmão, do jeito que eu estou aqui, eu vou para o inferno. Mas aí, meus irmãos, passou um grande amigo meu, pastor hoje, homem de Deus. Eu disse: ei, mas vamos para a oração, deixa Deus falar contigo. A hora, mano. Fui para a oração do meio-dia. Irmãos, me sentei logo aonde? Lá atrás, a igreja escura, lá no último canto, onde ninguém podia me ver. E comecei a chorar. Eu disse: Senhor, eu não sou nem digno de entrar aqui. E comecei a chorar. Um irmão pegou um violãozinho, começou a cantar e disse: ei, tu que está pedindo perdão pelos teus pecados, Ele já te perdoou, Ele lavou os teus pecados. Irmãos, da agonia que eu estava, brotou a alegria mais profunda do mundo. Irmãos, o perdão de Deus, a graça de Deus, ela começa a moldar, meus irmãos, todo o seu ser. O 5 diz: confessei-te o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei a minha transgressão ao Senhor, e tu perdoar-te a culpa do meu pecado. E olha o que Davi agora entendeu: assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar, e quando as muitas águas o transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, me preserva da angústia, tu me cerca de quê? De alegres cânticos de livramento. Nesta oração eu já saí marchando. É que você nunca viu eu marchando. É que eu me seguro muito, gente. Eu deixo só para vocês o manto. Eu me seguro demais. Eu saí marchando, alegre na presença de Deus. Irmãos, nunca mais, depois daquele dia, eu olhei para o pecado dos outros igual como eu olhava antes. Quando você vive essa experiência aqui da graça, Salmo 51, verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito obediente. Então ensinarei aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue. A minha língua cantará alegremente a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifício, não te agrada de holocaustos, do contrário eu os ofereceria a ti. O sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. É isto que Deus espera de nós, este espírito quebrantado. Davi agora, meu irmão, ele entende a graça. A graça de Deus não é mais algo pesado para Davi. Porque, meus irmãos, quando você é um moralista, que você vê uma pessoa que você tem que perdoar,
Eu aconselhei muita gente nessa minha vida, mesmo muito novo, meus irmãos. Eu pastoreio desde quando eu assumi a mocidade, há muito tempo atrás. Eu conversando com uma irmã, eu disse: minha querida, você discutiu com a fulana de tal, você deve pedir perdão. Ela disse: mas eu não sinto de Deus. Eu disse: mas a Bíblia está aqui dizendo, você perdoar. Ela: não, mas eu não estou sentindo. Eu disse: mas é a Bíblia que está dizendo, não é a palavra de Deus. Ela disse: não, mas eu não sinto. Aí eu disse: qual é a diferença entre tu e Tomé? Porque os discípulos chegaram e disseram: nós vimos a Jesus. E Tomé disse o quê? Se eu não ver, eu não creio. Aquela mulher vive debaixo do moralismo ainda, amém? Quando você vive a expressão da graça de Deus, quando você, meus irmãos, é marcado por esta graça, você não olha mais para as pessoas como antes. Deus ganhou uma nova visão para você. A Escritura diz, meus irmãos, que Davi amava a Jonatas. E Jonatas já havia morrido, Saul havia morrido, as pessoas haviam morrido e sobrou um da família de Jonatas. O lugar em que ele morava era chamado Lodebar, terra do esquecido. Davi então se lembra: tem alguém da casa de Jonatas? E ele sabe do menino. Manda, mas o mensageiro vai lá, o homem diz o seguinte: o que é que o meu rei quer com um cão morto que nem eu? Aquele homem sabia, os pés quebrados. Aquele menino sabia que ele não era digno de estar com o rei. Por quê? Porque o avô dele tinha perseguido Davi. Ele merecera morrer. Mas o grande Davi agora é um homem que sabe o que é a graça, o favor, aqueles que não merecem, mas se derrama em alegria e em glória. Ele diz: chama ele, enquanto eu viver, ele vai comer na minha mesa. Ninguém senta enquanto ele não sentar. Isto é a graça de Deus dada a nós, meus irmãos. O Calvário, a cruz de nosso Senhor. Nós não vamos olhar, meus irmãos, para pastores. Não olhe para o louvor que você ouviu, não olhe para a pregação que você ouviu. Olhe para a cruz. Ele está morrendo por nós. Ali é a graça de Deus. Eu estava esquecido, eu merecia morrer naquela terra, mas Ele se deu por mim no Calvário. Ele abriu os braços em amor e me chamou para a sua graça. E isto é o Evangelho do grande Deus. E isso deve mudar o nosso jeito de viver. Eu não estou simplesmente aceitando um favor que Ele fez para mim, não. Ele está me comprando, Ele está me redimindo. Eu agora sou seu escravo, eu sou servo deste Cristo, amados. Isso não pode, meus irmãos, ser uma coisa qualquer. Nós cantamos, nós fazemos tanta coisa, mas não atinge a profundidade da graça de Deus. Não atinge, amados, porque é muita graça. Eu amo aquele hino que diz: oh, que tremenda graça, oh, que tremendo amor, pagou o meu pecado. Meus irmãos, duas coisas para nós terminar. A primeira: nós seremos muito provocados na nossa identidade. A depressão, os distúrbios psicológicos, tudo isso virá. O medo, a ansiedade, meus irmãos, a ansiedade, eu já dei uma aula aqui sobre a ansiedade. A ansiedade crônica, aguda, está batendo nos corações de todos. Ela bate no meu coração. Ela bate aqui dentro. Só que ela encontra um lugar onde ela não pode abrir. Aquele quarto ali, ela não tem a chave. Porque, meus irmãos, quando a depressão bate na minha mente, quando a ansiedade, as palavras, a inveja, tudo que for do diabo neste meio de mundo, vem para cima de mim, eu abro a porta deste quarto, e eu vejo a minha foto lá, o Onésimo,
o meninozinho que se entregou a Cristo e que decidiu viver a vida para Ele. Aí lá, meu irmão, lá, eu amo aquele hino que diz assim: a quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quando o mundo me acusa, quando as mazelas batem no meu coração, esta chave, eu vejo Deus dizendo dentro de mim: Onésimo, tu pode clamar Abba. Irmãos, ou eu experimento intimidade com Deus, ou o mundo me tragará, ou eu vivo a identidade do que eu sou. Meus irmãos, você pode dizer o que você quiser, pode acreditar no que você quiser, meu irmão, mas esta é a verdade do Evangelho. Quando você nasceu de novo, você agora é filho de Deus. Você pode estar ensanguentado, pode estar no chiqueiro com os porcos, você pode estar sendo acusado pela corte marcial, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, pela Corte de Haia. O juiz de toda a terra vai dizer: ei, este aí é meu filho, este é meu filho. E eu amo, meus irmãos, uma vez eu estava sendo acusado de muitas coisas, um grande levante se levantou contra mim. Me perdoe a redundância, é porque eu estou nervoso. Um grande levante. Eu me lembro que eu preguei um sermão nesse dia, muito, mas muito quebrantado. E eu fui para casa sabendo que o mundo ia desabar na minha cabeça. E eu disse: se o diabo está pensando que agora que eu vou ser o que ele quer, ele vacilou. Eu me lembro, meus irmãos, que de noite eu tive um sonho, onde eu vi a Cibele morta, e eu pegava na faca, colocava a faca de lá, abraçava a Cibele, e eu dizia: meu amor, acorda, acorda. E aí, meus irmãos, eu pegava na faca e a polícia entrava, e já me amarravam, me levavam preso. E eu era colocado diante de várias pessoas, e as pessoas me acusavam. E eu me lembro, meus irmãos, que eu dizia o seguinte: eu sei que eu não matei. E as provas todas, aí chegava uma pessoa e dizia: mas a gente viu ele discutindo com ela. E meus irmãos, esse sonho foi muito real. E a voz dizia dentro de mim no sonho: eu sei que eu não matei. E eu sabia que eu ia entrar dentro de uma cela, e eu me lembrava que eu dizia: eu sei que eu não matei. Eu sempre tive o poder de acordar nos sonhos, né? Eu sabia que era um sonho. Aí no sonho eu dizia: meu Deus, está querendo me ensinar alguma coisa aqui. Irmãos, eu acordei, eu disse: já sei o que eu vou fazer. De tudo do que me acusarem, o que eles querem ver é eu me afirmar na minha justiça, que eu me explique, que eu diga tintim por tintim as coisas, que eu me ire. E eu disse: não, eu nunca fui assim. Eu me calei, meus irmãos. Irmãos, o mais difícil do mundo para mim é me calar. Eu tenho um argumento para dar e para vender. E eu me calei. E eu me calei. E estou calado até agora. Eu não preciso me explicar. Você está olhando para um homem que tem vários pecados, mas todos eles estão sendo lavados pelo sangue do Cordeiro. Você está contando para um homem natural, meus irmãos, um homem como qualquer outro aqui, mas um homem que decidiu viver a vontade de Deus. Quando eu olho para você, é isso que o Evangelho quer que você seja. Você vai continuar o mesmo homem, mas agora um homem transformado pelo Evangelho de Cristo. Uma mulher que sabe que tem o poder de fazer o mal, mas que decide não, porque agora eu amo a Cristo. E isto é a graça de Deus. Quando eu aconselho as pessoas, eu me lembro do que eu vivi. Quando alguém chega querendo se explicar demais, dá eu rir. Me disse: minha filha, eu não estou lhe acusando não. Teve uma pessoa que veio confessar um pecado para mim, parecia que ela estava diante de um juiz. Eu disse: meu mestre, se acalme, eu sou um pecador como você, deixa eu lhe amparar. Porque a graça de Deus transforma as nossas vidas.
Reconheça que você sem a graça não é nada, mas com ela você está sendo transformado para se tornar semelhante à imagem de Cristo Jesus. E em segundo lugar, meu irmão, existe algo que nós precisamos fazer como igreja agora, hoje. O evangélico, ele não pode ser conhecido como uma pessoa ressentida, carrancuda, que está só esperando os outros pecar. Irmãos, a graça de Deus nos chama a celebrar o que Ele fez na minha vida. Você já me viu triste? Nunca verá, nunca verá, porque eu lhe garanto, meu irmão, eu lhe garanto, nada desta terra tem o poder de tirar aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida. O dia que meu pai morreu, eu preguei como se eu nunca mais fosse pregar na minha vida. Preguei a palavra. Depois que eu contei, eu chorei. Mas eu chorei, meus irmãos, porque a experiência que eu tive da morte do meu pai foi muito profunda. Eu recebi às 4 horas da tarde a ligação da minha irmã. Ela só fez dizer: filho, ele foi. Eu joguei o celular. Eu tenho uns 2 livros lá em casa, que eu fui orar. E aí eu orei, eu disse: meu Deus, que pregador eu sou, que nem poder eu tenho para ressuscitar meu pai. Irmãos, aí veio tudo na minha mente. E eu comecei a chorar, dizendo: Senhor, e agora, olha. Aí Deus falou comigo. Ele poderia dizer assim: meu filho, eu estou contigo. Ele poderia dizer assim para mim, assim: meu filho, eu vou te dar mais 10 pais. Ele poderia dizer: ele vai ressuscitar, vai lá no hospital agora. Deus falou justamente a coisa que eu nunca achei que Deus fosse falar. Deus disse para mim claramente, mais claro do que eu ouvir a voz de alguém. Ele disse: eu amo o teu pai. Oh, meus irmãos, quando ele disse: eu amo teu pai, o que era o meu amor diante do grande amor de Deus? O que era, meu irmão? O meu amor era a fumaça, e o dele era a realidade. O meu é um sereno, o amor de Deus é o furacão, é a tempestade. Aquele amor de Deus pelo meu pai é o grande amor que Ele tem por ti e por mim. Um amor que um dia vai nos levar para que nós nunca mais nos separemos. Naquele dia eu me alegrei. No dia do velório do meu pai, mas eu levei o caixão alegre, eu preguei naquele dia. Mas eu estava tão feliz. E era tão incrível, porque eu e a minha mãe felizes, a minha irmã, nós felizes. E o povo: mas não morreu o homem, mas morreu para mim. Mas na verdade ele está agora sendo amado pelo grande Deus. Amado. Agora me diga uma coisa aqui: esta não é a verdade do Evangelho? Ou você não crê nisso? Somente quem vivenciou a experiência da graça, de reconhecer que não é nada e Deus te fazer uma nova criatura, pode desfrutar deste amor, sem que nada neste mundo derrube a sua vida. A minha maior vergonha com os evangélicos é quando eles caem em depressão ou ansiedade, essas coisas tudinho do mundo. Que no fundo, e aqui eu tenho um amigo que é psicóloga, ela não vai ficar com raiva de mim para eu dizer isso. Amém, né, Fê? O meu maior problema é o seguinte: é que nós jamais precisaríamos de psicólogos. Jamais. Se nós tivéssemos mais desfrutando desta plenitude do que há em Cristo Jesus. Desfrutando da plenitude que há em Cristo Jesus. Mas nós precisamos dela, porque ela é crente, ela é a nossa igreja. Meu irmão, procura a irmã Meire, viu, depois de terminar do culto. Mas esta é a realidade. Amado irmão, para nós irmos para casa, está dando a hora já. Eu finalizo dizendo o seguinte: pós-pandemia, pós o Covid, pós tudo, que tipo de crente está se levantando agora? Que tipo de cristão eu sou? Então hoje eu preciso decidir que eu serei um cristão
que está sendo transformado por essa graça, que está vivenciando. Então aqui entre nós, meus irmãos, não haverá motivo de julgamento, de juízo sobre ninguém, porque neste hospital aqui está todo mundo sendo sarado, amém? A doença é a mesma, que o médico dos médicos é quem opera em nossas vidas. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, tua presença aqui nos guarda. Te pedimos, ó Pai, que o entendimento da tua verdade, ó Deus, possa pairar em nosso coração, que haja, ó Deus, liberdade no adorar, no desfrutar da tua graça, em nome de Cristo Jesus. Faz assim, Pai, pois precisamos, em nome de Cristo, amém. Aplauda o Senhor nosso Deus.